Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu agora fiz um pequeno ajuste aqui e espero, se bem que eu acabei de dar uma pancadinha no microfone ali, isso talvez faça com que o volume fique mais baixo até ele perceber que... Mas eu fiz uma pequena mudançazinha aí na sensibilidade do microfone, vamos ver que diferença isso faz, tá? Espero que a diferença seja positiva, tá? Bom, René de Paula Júnior falando. Vocês me acompanham, por favor, até o meu trabalho. Estou saindo de casa agora. E é curioso, que engraçado, né? Eu costumo dormir relativamente bem, mas essa noite eu acordei com uma ideia maluca na cabeça, e aí acho que eu vou ver se eu compartilho com vocês aqui. Na verdade, a ideia não é tão nova assim. É um tema que foi título de uma pancada de palestras minhas, artigos, blá 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 blá, nos últimos anos, e que eu tinha deixado um pouco de lado, mas acho que talvez valha a pena resgatar. A questão, eu tinha feito uma brincadeira um tempo atrás, dizendo que a tecnologia mais complicada nesse nosso mundo digital não era o software, não era o hardware, era o peopleware, né? Eram pessoas. Estou falando isso faz anos e anos e anos. Por quê? Porque lá atrás, antes mesmo de haver esse papo todo de peopleware, que eu levantei essa bola aí, na verdade começou a me interessar antes mesmo de existir o termo social media, né? Antes mesmo da gente chamar uma série de coisas de social media, ou de redes sociais, né? Por quê? Porque me intrigava uma questão, algumas questões me intrigavam. A primeira delas era a questão da colaboração, né? Como é que você podia criar plataformas ou ambientes em que as pessoas colaborassem, né? De que forma você podia criar ambientes que propiciassem um tipo de comportamento legal, né? De que maneira até você podia garantir que um determinado projeto digital fosse desenvolvido e implementado de uma maneira mais, sei lá, mais eficiente, mais suave, mais tranquila, tal. E tudo isso para mim envolvia a questão de gente, né? É lógico, aí, sei lá, a carreira tomou outros rumos, fui para lá, fui para cá, entrou essa questão de social media, eu tenho falado de social media para lá e para cá, mas acho que me caiu a ficha que talvez valha a pena resgatar um pouco essa questão do peopleware. Por quê? Por quê? Então vamos por partes, né? Eu acho que é sempre bom colocar na mesa, deixar claro que pressupostos que a gente tem, né? Eu não acredito que exista nada absolutamente universal, ou nenhum ponto de vista absoluto, ou seja lá o que for, né? Nenhum conhecimento, acho que não dá nunca para dizer o digital é isso, as pessoas são aquilo, não dá. Então, para deixar claro, talvez, algumas das colocações que eu vou fazer, é sempre bom colocar na mesa, sei lá, a minha perspectiva, aquilo que eu acredito. E uma coisa que eu acredito é que as pessoas são capazes de tudo, bom e ruim, dependendo do contexto, dependendo do ambiente, né? Então você tem, quer dizer, eu sou de um século que provou isso das melhores e piores maneiras, né? Você, países absolutamente civilizados que se comportaram de uma maneira monstruosa, países miseráveis que se comportaram de maneira sublime. O século XX foi uma beleza, né? Então, no mundo online isso não é muito diferente, não. Eu sempre achei que houvesse, e aí depois eu até conheci o Fred Van Amstel, né? Do Faber-Ludens, não sei se vocês conhecem, procurem por isso, faberludens.com.br, que ele acreditava no design da colaboração e tal, que é possível sim você criar ambientes que favoreçam alguns tipos de interação, né? Uma prova disso é esse ambiente onde eu estou circulando agora. Eu moro numa cidade que propicia alguns tipos de interação e outras não, né? Eu estou dirigindo um aparato técnico que propicia alguns tipos de interação, outros não, né? Eu vivo num país e assim vai, né? Se eu pudesse voltar no tempo, talvez tivesse feito arquitetura,
não tanto pela questão do desenho arquitetônico, ou seja o que for, mas talvez mais pela questão do urbanismo. Me fascina a questão das cidades. Eu mesmo sou uma figura assumida e declaradamente urbana, não é? Então a questão das cidades, o que a cidade é capaz de fazer, né? Que tipo de humano, que tipo de humanização ou de desumanização ela favorece, eu acho que a questão no digital é muito parecida, tá? Então, só para exemplificar, vamos imaginar que, vamos colocar como exemplo, tá? Eu faço parte de várias dessas, entre aspas, redes sociais, tá? Estou no Facebook, estou no Twitter, estou no LinkedIn, né? Em princípio eu sou, né, a mesma pessoa, né, em todas elas, né? Mas para mim é bastante claro que o LinkedIn tem um determinado, não só um determinado propósito, né, como também um determinado desenho, o desenho de todas as interações, toda a maneira como ele é estruturado, etc e tal. Ele tem ele propicia um tipo de comportamento que é um tipo de comportamento muito mais ponderado, né, em que eu vou levar em conta sempre o impacto que aquilo vai ter no meu futuro profissional, na minha carreira, né, etc, etc, etc. O LinkedIn eu acho que é um exemplo bom. De uns tempos para cá acho que ele deu uma degringolada, a dar uma copiada no Facebook, mas anyway, de qualquer maneira eu valorizo bastante aquele espaço, tá? No Facebook e no Twitter eu tento, como no Twitter eu não tenho muito controle, ou nenhum controle, sobre quem está me seguindo e quem não está, eu tenho que agir de uma maneira um pouco genérica, porque eu não sei muito bem com quem eu estou falando. Então isso me leva a ser um pouco mais cauteloso com algumas coisas, um pouco mais ousado com outras. Enquanto no Facebook, como ali eu tenho uma noção melhor de quem está ali, são pessoas que eu convidei, que eu adicionei, são colegas de trabalho, colegas da vida inteira, família e tal, eu acho que isso de alguma maneira muda a maneira como eu me comporto ali, tá? O que é engraçado, eu tenho um pouco de dó dessa geração mais nova agora, porque para elas essas redes sociais são praticamente uma coisa que vem do céu, tipo 10 mandamentos, né? Sei lá eu. Por quê? Porque elas já estão prontas, né? Elas já estão prontas. Porque aí você vai fazer um curso de como fazer o que no Facebook, um curso de como fazer não sei o que no Twitter, né? Elas já estão prontas, né? Eu fico lembrando de um tempo em que você podia pensar em construir uma rede própria, né? Em que você ia criar um ambiente próprio, em que você, sei lá, pegava um Yahoo Grupos, ou criava um fórum, ou criava mesmo um site, ou pegava um Drupal, ou seja o que for, e tentava imaginar como que você ia propor, SharePoint, o que seja, né? Ia construir um ambiente propiciando um certo tipo de comportamento, seja colaboração, seja, sei lá, né? Capacitação, o que for, né? Então, eu acho que houve um tempo em que a gente... como as coisas não estavam tão prontas assim, você ainda pensava um pouco mais em como fazer esse urbanismo digital, né? Como fazer essa arquitetura, e não só arquitetura de informação, é quase uma arquitetura de interação, né? De comportamento. Hoje, como está tudo pronto, eu só vejo, parece joguinho, né? O cara senta no joguinho e fala, bom, aonde que eu tenho que atirar aqui, onde que eu aperto, como é que eu troco de arma e tal. Então isso acho que se perde um pouco, né? Então mesmo a atenção para alguns detalhes, por que um Facebook é diferente de um Orkut, no que um Orkut é diferente de um LinkedIn, né? E se o LinkedIn fosse diferente, e se o Orkut mudasse tal coisa, esse tipo de questionamento, que na verdade não são questionamentos necessariamente técnicos, podem ser questionamentos comportamentais, psicológicos, até jurídicos, né? Por que não? Eu não sei quem ensina, não sei se alguém ensina, né? Ou simplesmente o cara está tomando como um dado, né? Tipo Gênesis, né? Que as coisas estão prontas e as coisas funcionam, e a partir disso você tira conclusões sobre alguma coisa. Pô, tem alguém desenhando, alguém fez aquilo de um jeito e não de outro, né? E outra coisa curiosa, que eu até levantei a bola no outro videocast recente, cada plataforma dessas foi criada com algum tipo de pressuposto, né? Algum tipo de pressuposto, o pressuposto de que as pessoas se comportem de uma tal maneira, que as pessoas valorizem
X e Y, que as pessoas tenham horror a X e Y, que as pessoas sejam capazes de X e Y e tal. Eu já vi inúmeros fiascos baseados em pressuposições equivocadas, tá? Então eu vou dar um exemplo que já não é a primeira vez que eu dou, mas é uma história concreta. Eu tinha um amigão meu que ele cuidava de uma comunidade de médicos. Era um espaço feito à mão, na época não tinha rede social pronta, né? Era um espaço lá desenhado para propiciar a colaboração entre médicos. E aí ele falava, olha meu, sabe uma coisa que complica? A gente descobriu que na verdade nem todo médico é igual. Pelo seguinte, eu vou dar exatamente o exemplo que eu acho que ele me deu, se a minha memória não me trair. Pegue, por exemplo, ortopedistas. Você já viu um ortopedista na capa da revista Caras? Você já viu algum ortopedista, os mais elegantes da Glória Calil? Não, né? Ortopedista, você só vai lá quando você efetivamente quebra alguma coisa, né? Então essa categoria é uma categoria que talvez pelo fato de não ter tanto ego, não ter tanta projeção, não ter tanto medalhão, né, como a gente chama, os caras colaboram na boa, fazem pergunta, trocam figurinha. Então você pode colocar em uma plataforma colaborativa que vai funcionar. Agora, mesmo dentro da área médica, se você pegar, por exemplo, chuta aí, neurocirurgião, cirurgião plástico, pô, esses caras vivem em capa de revista, casam com top model, né? Tem cavalo, né? Os caras têm outra pegada. Então o que acaba acontecendo, esses caras, como tem uma reputação, tem um nomão, etc e tal, eles não se expõem tanto. Os caras não vão necessariamente fazer pergunta. Se alguém fizer pergunta, não necessariamente o cara vai responder, né? É meio complicado, né? Então esse foi um aprendizado que, tá vendo, o mesmo desenho pode funcionar, quer dizer, a pressuposição de que aquela categoria seja uma categoria colaborativa pode funcionar em parte, né, para um segmento e não para outro, né? Se a gente perceber como é que funcionam, por exemplo, eu já vi e já participei inclusive de comunidades de publicitários. Um publicitário tem um mindset, tem uma mentalidade completamente diferente de um desenvolvedor open source. Então a mesma plataforma não vai funcionar para ambos, porque um vai querer mostrar o prêmio em Cannes, aí vai ter briga de ego, o outro vai dizer que copiou e tal. Não, é difícil você ter aquela mentalidade, aquele ethos é uma palavra bonita, né? Uma ética, um padrão de comportamento que preza a colaboração, que preza o respeito dos pares entre publicitários. É muito mais comum você encontrar isso em desenvolvedores. Então, se você quiser construir uma plataforma colaborativa para qualquer categoria, você tem que entender bem qual é a moeda de troca. O que o cara quer? Ele quer aparecer? De que maneira? Ou ele não quer aparecer? Ele quer ajudar? Ele quer o saco dele devidamente puxado? Isso, cara, não é clonando o Facebook, não é clonando o LinkedIn, não é clonando o Twitter que isso vai funcionar. De uma certa maneira, acho que o sucesso... Isso é um pouco complexa a questão pelo seguinte... Ih, meu telefone está tocando, eu não posso atender. Até me tirou um pouco o foco. Mas voltando, essa é uma questão que é meio intrigante. Porque normalmente quem cria uma plataforma técnica não tem muito background, não tem muita formação na área de humanas, né? Então o cara lá constrói aquilo. Eu já contei essa história do próprio cara do Facebook quando ele veio para o Brasil, né? O Mark Zuckerberg veio para o Brasil e eu fui no evento e aí eu perguntei para ele, falei, pô, cara, você tá aí com uma plataforma que está sendo usada no mundo inteiro por milhões de pessoas, né? Centenas de milhões de pessoas. Como é que vocês têm observado como é que cada lugar adota isso, né? Se emergem novos tipos de uso, tal? O cara me olhou com aquela cara de né? E falou, como assim? Aí eu expliquei, falei, olha, eu trabalhei na Yahoo, trabalhei na Microsoft, então eu sei o que é você ter plataformas globais que são adotadas de maneira diferente por cada cultura, cada segmento da sociedade e tal. É assim que acontece. Ele olhou para mim, acho que pensando bem, o cara tá há pouco tempo na área, né? Quer dizer, acho que o primeiro projeto do cara é esse, sei lá, não sei. É engraçado, né? Imagina, você sai da faculdade, você faz uma coisa e dá muito certo, né? Gozado isso.
Aí ele falou, não, eu não acredito nisso, porque eu acho que se fizer uma coisa bem desenhada, ela vai ser usada da mesma maneira por todas as pessoas, porque as pessoas são basicamente iguais. Uau, né? Aí me espantou que realmente esse negócio estivesse bombando, né? Porque essa é uma resposta típica, não só de, sei lá, de quem está achando que o mundo inteiro é igual aos Estados Unidos, como também uma resposta típica de alguém que tem uma formação de engenheiro, né? Porque normalmente quem tem uma formação de humana sabe que você dobrou a esquina, né, as coisas funcionam diferente, né? Então me espantou que mesmo com uma mentalidade dessa, o cara esteja indo de vento em popa, né? Mas de qualquer maneira, acho que o sucesso desse cara acaba contaminando outras plataformas. Então vai lá, o LinkedIn, que sempre teve uma coisa bastante austera, né? Ele olha e fala, pô, pensando bem, se esse negócio está fazendo tanto sucesso, eu vou adotar também, né? Algo me diz que, quem sabe, as pessoas funcionam todas assim. E aí colocou lá também um campo, o que você está fazendo? Saco, né? Bom, então tudo isso, estou dando essa volta toda para levantar uma bandeira minha antiga, que é a seguinte, né? O que faz diferença hoje na adoção de qualquer tecnologia não são questões necessariamente técnicas, não são questões de design visual, né? São questões de peopleware mesmo, como aquela audiência funciona, o que aquela audiência valoriza. Eu me lembro tem um site muito bacana chamado Boxes and Arrows, caixinhas e flechinhas.com, né? Ele tinha um case há muito tempo atrás em que os caras estavam contando como que eles desenharam um ambiente, uma experiência interativa para adolescentes. E era muito legal porque eles contavam meio como é que eles fizeram o perfil psicológico, como é que tinha que ser. Ah, bom, o adolescente ele quer ser igual aos seus amigos, mas diferente dos outros. O adolescente quer que os pais não vejam o que ele está fazendo, ele quer ter uma relativa, né, privacidade ali. O adolescente vai querer criar linguagens próprias, ele vai querer customizar, ele vai querer... Aí ele vai uma série de pressuposições, e até era uma experiência mobile, se eu não me engano, né? Até preciso achar essa história. Super legal, porque ele fala, meu, se você errar na maneira como você cria alguma coisa focada no público jovem, e não é só errar na questão da linguagem, não é só errar nas cores, é errar no modelo mental, é errar no cenário de uso, né? Não vai rolar, né? Então era esse tipo de preocupação, eu acho muito rica. Eu não sei se alguém ensina isso, espero que sim. Eu fico muito preocupado quando eu vejo em eventos e palestras aquele papo de que estamos num novo território, os mapas velhos não servem. Besteira absoluta, porque eu vou contar. A primeira questão você nunca consegue, quando você, o maior risco que você tem é você achar que você está livre de qualquer preconceito, né? Porque nessa hora você está simplesmente sendo vítima dos preconceitos que você não percebe, ou dos mapas que você nem percebe mais, tá? Então tem algumas questões da nossa própria cultura que são invisíveis para a gente. Então você acha que você não está carregando um mapa, mas você está, né? Então nessa hora não vamos mais olhar mapas, vamos fazer mapas novos. Cara, na boa, é muito provável que você inconscientemente continue reforçando aquilo que você já fazia, né? Eu acho que é isso que, de uma certa maneira, o uso das redes sociais tem demonstrado, né? Você percebe muita gente usando a rede social para fazer mais do mesmo, né? É lógico, tem casos bacanas, né? Mas se a gente pegar a oportunidade desperdiçada, é gigante. Então eu não acredito muito nessa história de mapa isso, mapa aquilo. Isso é meio demagógico, porque na verdade mostra, quem gosta disso é quem tem preguiça, né? Oba, que legal, não preciso aprender mais nada. Que legal, não preciso me olhar no espelho. Que legal, eu não preciso entender o próximo. Que legal, eu não preciso entender nada, né? Que bom, eu não sei nada, então eu estou super preparado para um mundo novo, porque eu não sei nada mesmo, né? Então, aliás, um trânsito razoável, que é isso que tem me permitido olhar para a câmera com um pouco mais de facilidade. E esse tipo eu acho que é quase um emburrecimento, né? Por achar que o digital é alguma coisa
que coloca tudo na estaca zero. Não, na verdade, o digital é um desafio tão... vamos formular de outra maneira. Para mim, o digital é muito parecido com o desafio de construir uma cidade, ou construir um parque, ou construir seja o que for, que propicie uma vida saudável. Ponto. Né? Se você já se interessou, pesquisou um pouco sobre experimentos em urbanismo, você vai ver que muitas dessas vamos começar do zero, né? Vamos criar um novo homem. Cara, toda vez que alguém falar em criar um novo homem, run, Forrest, run, tá? Esses experimentos do novo homem, meio medo essa história. E só para exemplificar, houve uma época, sobretudo no pós-guerra, tal, 50, 60, 70, em que existia uma ideia de que, ok, você tem lá um bairro pobre, né, favelão, então vamos construir uns mega conjuntos habitacionais, né, umas torres enormes, tudo apartamentinho e tal, e vamos colocar o cara lá dentro, né, isso vai tirar o cara de uma certa condição e vai propiciar um outro tipo de comportamento, né. Na verdade, grande parte dos arquitetos que a gente ouve, lembra até hoje, Le Corbusier, sei lá, Gropius, vai falando aí, Mies van der Rohe, todos eles tinham algum tipo de ideal com relação ao que a arquitetura deles ia propiciar, tá? Vai propiciar um novo homem, uma nova sociedade, uma coisa mais humana, uma coisa mais sustentável. A arquitetura não é só uma questão técnica. Eu gostaria de ver no digital a mesma preocupação, a mesma consciência. Eu vejo muito pouco isso, né? E aí, esses benditos conjuntos residenciais estão sendo implodidos mundialmente um a um. Porque o que deu aquilo foi uma absoluta degradação, em grande parte das vezes. A coisa degradou porque eram ambientes absolutamente desumanos, né, que não levavam em conta espaços mais orgânicos de convívio, espaços mais orgânicos. Era praticamente uma colmeia. Então, quando você encara o homem como as pessoas como uma colmeia, elas vão se comportar como abelhas, né? Experimentos fracassados. Um outro experimento também fracassado, não digo fracassado, mas com consequências ruins, foi quando o advento de a popularização de uma certa tecnologia, o automóvel, onde eu estou agora, fez com que alguns arquitetos urbanos falaram: agora é a era da supervia dos automóveis, né, da informação. E aí o que acontece é que começa a criar cidades em função do automóvel, né? Você vai para os Estados Unidos, tem Los Angeles, você não faz nada sem o carro. Tem alguns bairros aqui em São Paulo também, você não faz nada sem o carro. Você começa a criar autovias, auto isso, auto aquilo e tal. E minhocão, né? Tudo o quê? Porque existe agora o automóvel, né? Aí quando você começa a ver, você está desumanizando, você está deteriorando regiões da cidade. Boston é um exemplo interessante, é uma cidade em que os caras tinham lá feito um mega minhocão, vão arrancar o raio do minhocão e vão tentar deixar a cidade, acho que é uma das maiores construções urbanas do mundo, é essa história de voltar a cidade para alguma coisa mais humana, né? Algumas cidades muito queridas de todo mundo, por que todo mundo gosta de Nova York? Porque você anda a pé, né? Porque Veneza e outras cidades são cidades legais, porque você anda a pé, você tem uma escala humana, você encontra pessoas, né? Não é porque é possível fazer minhocões e carros e internet, fibra ótica, etc e tal, que de uma hora para outra a gente vira robô, né? A questão sempre e aí vem de novo a questão do peopleware, como é que a gente incorpora essas tecnologias todas para a gente se tornar mais humano, né? Para criar uma sociedade mais fecunda, mais rica, mais criativa, tal, né? E nesse sentido, o que eu vejo nesse entusiasmo meio messiânico, né, com relação a tudo que é tecnológico, né, o cara vai lá, faz a casa dele controlada pelo iPad, que controla o Wii, que controla não sei o que lá, e isso parece que você está dentro de um computador gigante, de uma como é que se chama? Enterprise, né, de uma espaçonave Enterprise. Cara, isso é um sonho desejável, né, em termos de humanidade, em termos de evolução, em termos de tudo, né? É isso que vai tornar as pessoas mais humanas, mais generosas, mais criativas? Talvez não, né? Eu, por acaso, eu vivo numa cidade, e cidade é um fenômeno curioso da história humana, porque
não é o destino natural. Embora se tenha hoje, né, uma concentração crescente nas áreas urbanas, se você pegar do ponto de vista histórico, sei lá, no Império Romano, os caras iam lá, né, dominavam os godos, não viviam em cidades, viviam em aldeias, né? Assim, pequenos tipos, né, de conglomeração humana e tal. Aí vem lá o romano e bota uma cidade com coliseuzinho, com teatro, com tudo, pô, legal, bacana e tal. Aí o que acontece? Quando o Império Romano cai, algumas dessas cidades simplesmente foram abandonadas, porque dava muito trampo manter. Pensando bem, eu prefiro viver em aldeia, né? Do outro jeito estava melhor, né? Eu prefiro viver em tribo. Então muitas cidades na Idade Média foram completamente abandonadas e viraram ruínas, e muita gente voltou para um modo muito mais arcaico de convívio, né? Então eu não vou fazer aqui também um elogio incondicional das cidades, como se elas fossem, né, o suprassumo de tudo, porque afinal eu moro em São Paulo, eu sei mais ou menos o ônus que isso tem em termos de distanciamento das pessoas, né, em termos de falta de oportunidade de um convívio mais desarmado, mais gostoso, né? Eu sei o ônus que isso tem, mas talvez por causa disso, por viver numa cidade que talvez tenha saído fora de escala, né, que outros interesses, né, outros interesses preponderaram, talvez por essa consciência que talvez eu tenha essa preocupação com a coisa digital, né? A coisa digital não necessariamente caminha sozinha, ou é alguma coisa que automaticamente vai funcionar, automaticamente vai ser humano, automaticamente vai trazer à tona o melhor de nós. Eu acho que não, né? É uma questão que exige carinho, uma questão que exige desenho, que exige reflexão e tal. Um exemplo curioso, estou chegando já aqui no trabalho. Eu tive durante anos e anos uma comunidade online baseada no Yahoo Grupos, né? O Radinho de Pilha. Quando você tem uma comunidade num grupo em que você mais ou menos conhece as pessoas, tá, alguns tipos de conversa podem emergir e pode ser um ambiente colaborativo bastante bom, né? Eu nunca mais encontrei um ambiente colaborativo dessa natureza nas ditas e alardeadas e elogiadas e idolatradas redes sociais. Por quê? No Twitter eu solto uma ideia lá, eu vou provavelmente, quem vai responder eu não sei quem nunca falei, nunca vou falar de novo, então fica uma conversa de louco, provavelmente o cara também vai vir com o pé no peito, ou então vai rasgar cedo. No Facebook não é muito diferente, né? No Facebook até eu tenho sentido que é possível, com aquela história do thread ali, você ter algum tipo de conversa, mas como, de novo, é gente demais, você não tem algumas ferramentas de moderação, você não tem muito controle, também a coisa pode desandar. Então eu me lembro de pouquíssimos threads no Facebook, discussões no Facebook, que tenham tomado um rumo legal, que eu não tenha, depois de alguns posts, pensado, puta, maldita hora que eu comecei esse negócio. Porque, de novo, simplesmente a plataforma não foi desenhada para que alguém conversasse, né? Não foi desenhada, foi desenhada só para você gostar, rasgar seda, achar bonito, tá? Agora uma conversa, uma troca de opiniões, um compartilhamento ali, fazer isso ali é relativamente complexo. Bom, chegamos. Eu tenho esse negócio que faz um barulho sempre. Acho que o rescaldo dessa história aqui é resgatar de novo essa importância do peopleware. Quanto mais a tecnologia ela se torna invisível, quanto mais a tecnologia se torna quase uma commodity, mais importante e maior a responsabilidade do entendimento de como pessoas funcionam. Tá bom? Obrigado pela companhia. René de Paula Júnior falando, roda e avisa.